Bom dia, irmãos. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra a vocês que se encontra no livro de Salmos. Livro de Salmos, que é um livro maravilhoso, que exalta o nome de Deus, que glorifica a Deus, escrito, por diversos autores diferentes. O autor que mais se destaca no livro de Salmos é o rei Davi, a pessoa que mais escreveu salmos, que compôs salmos para Deus. Davi, que era um artista, que gostava de tocar instrumentos musicais, principalmente instrumento de corda, ele era um artista, e Davi, ele tinha uma relação com Deus, um amor profundo com Deus, e Davi, ele se motivou, passou por diversas dificuldades, diversas tribulações na sua vida. Davi, que antes de ser rei, antes de ter prosperidade, de constituir o seu reinado em Israel, Davi, ele passou por diversas tribulações, por diversas dificuldades. E Davi, ele fez questão muitas vezes, de deixar isto narrado, por escrito através dos salmos. Então, através de muitos de salmos, alguns salmos escritos por Davi, nós vemos como Davi, ele passou por dificuldades, ele passou por apertos, mas ele fazia questão de glorificar a Deus, ele fazia questão de lembrar que Deus sempre tinha poder, tinha condições de livrá-lo de todas as suas tribulações, de todas as suas dificuldades. E o salmo que eu gostaria de ler nesta manhã, o salmo de Davi, é o Salmo 34. Davi louva a Deus e exorta a confiar nele. Então repara que Davi, apesar de estar passando por dificuldades, apesar de estar passando por tribulações, ele mesmo exorta a confiar em Deus. Porque apesar dessas dificuldades, apesar dessas tribulações, Deus tem poder para livrar. Deus tem poder para transformar qualquer situação contrária da nossa vida. Deus tem condições, por mais difícil que pareça, por mais difícil que aos nossos olhos parece impossível tal situação mudar, mas Deus tem poder, Deus tem condições de mudar qualquer situação contrária na nossa vida. E quando o salmista Davi, ele escreve o Salmo 34, a gente lendo o Salmo, a gente conhecendo a história de Davi, a gente sabe que Davi escreveu num momento difícil da sua vida. Davi ainda não era rei, Davi estava fugindo de Saul, que queria matá-lo, que estava perseguindo injustamente, e Davi escreve este salmo no momento de dificuldade. E eu vou ler alguns versículos para que a gente possa ir entendendo o contexto. Salmo 34, se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe a leitura comigo também, para que o Senhor possa abençoar a sua vida e a gente possa ter entendimento da palavra de Deus. Na minha versão diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo. Olha só o versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Não é só quando as coisas estão boas. Eu não vou louvar a Deus só quando as coisas estão bem. Eu vou louvar a Deus em todo tempo. Se as coisas estiverem boas, se as coisas não estiverem tão boas, se eu estiver passando por dificuldades, eu vou louvar a Deus em todo o tempo. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre,
e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Até o verso 6, a gente vê Davi, com certeza não estava passando por situação fácil. Davi não estava passando por bons momentos, né? Como eu falei no começo aqui da gravação, Davi estava fugindo do rei Saul, que o estava perseguindo injustamente. Então, a gente vê aqui que mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante desse sofrimento, Davi, ele convida as pessoas a louvarem a Deus. Ele convida as pessoas a celebrarem a Deus, mesmo diante dessa dificuldade. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Esse detalhe deste salmo, ele já começa o salmo com um detalhe tremendo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, independente daquilo que eu estou passando. Aí continuando, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, nós temos que fazer prova, né? Davi convida o leitor a fazer prova e descobrir através desta prova que Deus é bom, né? Que Deus ele é bom. Na minha vida, por exemplo, eu tenho visto a mão de Deus muitas vezes. Eu tenho sido testemunha da bondade de Deus na minha vida em diversas situações, em diversos momentos. O que é provar a Deus? Não é fazer provas, não é tentar a Deus, não é isso que Davi quis dizer aqui, né? Porque a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Com provas tolas. Este provar a Deus é buscar a Deus, é permitir que Deus se manifeste na minha vida, mesmo nas dificuldades, nas afrontas, permitir que Deus se manifeste, ouvir o conselho do Senhor. E aí, ouvindo este conselho através da palavra de Deus e o problema sendo resolvido, aí eu vou ter testemunho de que Deus é bom. Eu vou ter certeza de que Deus é bom quando eu buscá-lo, e Ele responder a minha oração. É neste sentido que é provar ao Senhor, permitir que Ele haja na minha vida, não tomar decisões sem consultar a Deus, permitir que Deus haja na minha vida. Versículo 9, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só, então Davi está dizendo, Davi que estava aqui, que no versículo anterior, versículo 6, ele chamou a si mesmo de pobre, clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Depois ele fala, aqueles que temem ao Senhor não têm falta de nada. Então, se algumas pessoas estão tendo falta de algumas coisas na sua vida, estão passando por aperto, estão passando por necessidade, Davi ele fala, aqueles que temem a Deus não têm falta de nada. Aqueles que estão em santidade, aqueles que estão diante do Senhor, eles não têm falta de nada. Então é isso que nós precisamos. Temos que temer a Deus, buscar a Deus, para que a nossa vida seja abençoada. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Então, a chave da gente receber essas bênçãos, esses bens na nossa vida, é temer ao Senhor e buscar ao Senhor. Quando a gente busca ao Senhor, quando a gente teme ao Senhor, nenhum bem nos falta. Isto é acrescentado na nossa vida. Porque o maior bem que a gente pode ter na nossa vida não é um bem material. O maior bem que a gente pode ter na nossa vida é a presença de Deus. Deus estando na nossa vida, Deus estando na nossa casa, nos nossos negócios, no nosso trabalho, na nossa família, tudo mais é acrescentado. E a gente vê hoje que muitas pessoas buscam as bênçãos, né? Buscam as bênçãos de Deus. Muitas pessoas, elas não buscam a Deus, elas buscam as bênçãos de Deus. E nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, e estas bênçãos serão acrescentadas à nossa vida. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?
Versículo 13, presta bem atenção. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Davi, que estava sendo perseguido injustamente, ele poderia falar mal do rei Saul, né? Ele poderia maldizer o rei Saul, porque estava sendo perseguido injustamente. Mas mesmo assim ele diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Então, um dos segredos de ser abençoado por Deus, um dos segredos de ser próspero, de ter uma vida abençoada, é guardar a sua língua do mal e os seus lábios de falarem o engano. Hoje a gente vê as pessoas, né, falando mal umas das outras, mentindo, né, lançando pessoas contra pessoas, difamando, né, a inveja. O mundo hoje está cheio dessas coisas, né, de inveja, de mentira, de fofoca, de pessoas falando mal, usando as redes sociais, inclusive, para falar mal de outros, né? Por isso que as pessoas passam por aperto e elas não entendem. Por isso que as pessoas estão sofrendo muitas vezes e elas não entendem, porque não estão guardando um dos princípios aqui do Salmo 34, que o rei Davi disse: aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. As pessoas hoje não têm procurado a paz. Pelo contrário, dentro das suas próprias casas, as pessoas estão brigando, estão discutindo, né? As pessoas estão, mesmo estando juntas, elas estão afastadas. Mesmo estando próximas, elas estão isoladas. Então, é outro princípio do Salmo 34 que está sendo quebrado. As pessoas não estão buscando a paz e nós temos que buscar a paz. Aparta-te do mal. O que é o mal? Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus é mal. Tudo aquilo que Deus condena é mal. E para mim saber o que é que Deus condena, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a sua palavra. E nós, muitas vezes, passamos por apertos na nossa vida, perdemos algumas coisas, porque não conhecemos a palavra. Porque não meditamos na palavra de Deus. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus a gente vai encontrar o que agrada a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus se eu não sei o que o agrada? Para mim saber o que agrada a Deus, eu preciso conhecer a sua palavra, ler a palavra de Deus. Como o Salmo 34. Olha o versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre o justo. A palavra de Deus diz que ninguém é justo. Todos nós somos pecadores, né? Mas em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ser chamados de justos. Nós somos justificados pelo aquilo que Jesus fez na cruz. Então, para que eu possa ser justo aos olhos de Deus, eu preciso ter Cristo Jesus na minha vida. Eu preciso receber a Jesus como Senhor e Salvador. E aí eu passo a ser justo diante de Deus. E aí o versículo 15 do Salmo 34 se cumpre na minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. As pessoas muitas vezes elas acham que Deus ele não ouve as orações, que Deus não se importa com as nossas dificuldades, que Deus não se importa com as nossas lutas. O Salmo 34 diz o contrário. O Salmo 34 diz que sim, Deus ele se importa. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos. Quando nós oramos, quando nós separamos um tempo para Deus em oração, Deus ele deixa os seus ouvidos atentos àquilo que a gente está falando. Deus fica atento para as coisas que a gente está falando, porque Deus tem prazer em nos ouvir quando nós nos dirigimos a Ele em humildade. Né? A chave é se dirigir a Deus com humildade, porque Deus é rei, né? Deus é grande, Deus é tremendo, é o Criador. Nós temos que nos aproximar de Deus com temor, com humildade. Né? E a palavra diz, o Salmo 34 diz que Deus ele está atento à nossa oração. Deus está atento àquilo que nós estamos falando. Então, muitas vezes as pessoas
elas não conseguem orar, elas não oram, porque elas acham que Deus não ouve, que Deus não se importa. O Salmo 34 diz o contrário, que Deus está atento, que Deus se importa com aquilo que nós estamos falando. Versículo 16. Mas pelo contrário, olha só o versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Então, se nós fazemos coisas que não agradam a Deus, não adianta eu ir até Deus. Eu preciso me consertar, né? Eu preciso primeiro me consertar, deixar o mal de lado, deixar o pecado de lado. E aí Deus vai me ouvir. Aí Deus vai ouvir as minhas orações. Então, se você percebe, se você sente que Deus não está ouvindo muitas vezes as suas orações, vasculhe a sua vida, vasculhe e veja se tem algo nela que desagrada a Deus. E se livre disso, se livre disso. Aí sim as suas orações serão ouvidas por Deus e os olhos do Senhor estarão sobre você. Versículo 17. Aí confirmando, olha o versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, se nós estamos passando por angústias, se nós estamos passando por apertos, por dificuldades, a chave é clamar a Deus. Por quê? Porque se o justo clama a Deus, Deus ouve. Mas para que sejamos justos, para que sejamos chamados de justos diante de Deus, precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. Porque senão Deus ele não pode nos ouvir, Deus não atende. Deus não nos atende. Deus só nos atende quando Jesus está na nossa vida. Porque aí Deus ele olha para Jesus que está na nossa vida e o nosso pecado é encoberto, o nosso pecado não aparece diante de Deus. Então, a chave é: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor, verso 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então, se nós nos quebrantamos diante de Deus, se estamos passando por apertos, mas nós choramos, gememos diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, Ele nos ouve, porque Ele é Pai, Ele quer o bem para os seus filhos. Versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que promessa, né? Que promessa maravilhosa. Davi está dizendo aqui que nós teremos tribulações, nós passaremos por angústias, passaremos por coisas difíceis. Ele mesmo está dizendo, ele mesmo passou por várias coisas difíceis na sua vida. O próprio Davi passou por várias tribulações, mas ele diz assim, o Senhor livra de todas. O Senhor o livrou de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Então a confiança de Davi estava totalmente em Deus. Davi aqui, quando escreveu o Salmo 34, como que nasceu o Salmo 34? O Salmo 34 nasceu numa situação, né, onde Davi, como eu falei no começo da gravação, ele estava fugindo de Saul, né? Davi ainda não era rei, Davi estava passando por diversos apertos, né, por situações difíceis. Davi ele vai até uma cidade chamada Nobe, uma cidade que fica mais ou menos a leste de Jerusalém, que ficava a leste de Jerusalém, uma cidade ainda que estava sob o poder dos cananeus, né? Uma parte ali de Israel que ainda não havia sido tomada pelos judeus, estava no poder dos cananeus ainda. E aí Davi ele se refugia nesta cidade e lá ele se encontra com o sacerdote Abimeleque, ou Aimeleque, ou Aquimeleque, em outras versões, né? E ali Davi, chegando até esse sacerdote na cidade de Nobe, fugindo de Saul, Davi ele pede que esse sacerdote o ajude. Esse sacerdote, né, que estava
ali na cidade de Nobe, refugiado ali, né? Porque no começo o sacerdócio ficava na cidade de Silo, ficava em Silo, né? Ou Siló, né? Em outras versões, como outros costumam falar, estava na cidade de Siló, na cidade de Silo. Mas quando os filisteus eles invadiram a cidade de Siló e levaram a Arca da Aliança embora, o sacerdócio mudou-se para a cidade de Nobe, né? Refugiou-se na cidade de Nobe. Né? E esse sacerdote que estava na cidade de Nobe, este Aquimeleque ou Aimeleque, ele ajuda a Davi, né? Ele entrega a Davi os pães da proposição que estavam ali, né, diante do Senhor. Provavelmente havia ali um tabernáculo, né? O templo ainda não havia sido construído na cidade de Jerusalém. Provavelmente havia um tabernáculo ali, onde eles buscavam ao Senhor. Então esse sacerdote entrega a Davi os pães da proposição. Davi estava passando por necessidades, né? Não tinha condições nem de comprar alimento, né? Apesar de que seria o rei de Israel ainda, né? Mas estava passando por aperto nesse momento aqui. Então Davi ele escreve esse Salmo 34 no momento da sua vida muito difícil, no momento da sua vida que ele estava passando por grande dificuldade. E ali o sacerdote o ajuda, entrega a ele os pães da proposição, né? Davi também reparte com seus companheiros que estavam ali com ele, né? Depois Davi ele solicita ao sacerdote Aimeleque se ele tem alguma arma, algum instrumento ali que ele possa levar para poder se defender dos seus inimigos. E aí o sacerdote diz, olha, só tem aqui a espada de Golias que você matou, né? E aí Davi pega aquela espada que pertencia ao gigante Golias, que estava ali na cidade de Nobe, que estava ali escondida, né, guardada atrás do éfode, né, que era o objeto que eles usavam ali para consultar a Deus, né, era um instrumento que eles usavam para consultar a Deus. A espada estava atrás desse objeto. Davi pega essa espada, né, leva os pães da proposição que eles não podiam comer, né? Estes pães eram do sacerdote, eram consagrados a Deus, apenas os sacerdotes podiam comer daquele pão, daquele alimento, né? Mas foi aberta ali uma exceção, né, para Davi. Davi ele afirmou que estava em santidade, assim como seus amigos também estavam em santidade, e aí eles se alimentam daqueles pães sagrados. Davi leva a espada de Golias e foge. E aí começa a vida errante de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Começa a vida errante. Davi vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, fugindo da presença de Saul. E aí na cabeça de Davi, imagina só, ele tinha feito uma grande coisa, uma grande proeza no passado, que era matar o gigante Golias, que era inimigo do povo de Deus, que estava perseguindo o povo de Deus, o gigante Golias. Desculpa. Mas naquela situação ali, Davi aparentemente estava vivendo uma situação de humilhação, né? E quando ele vê aquela espada de Golias que ali estava escondida, quem sabe os pensamentos que passaram na cabeça de Davi? Poxa, eu que fiz uma grande proeza, eu que livrei o povo de Israel através de Deus, né, porque Davi era servo de Deus, eu que fiz uma grande proeza pela graça de Deus, né, eu matei aquele gigante Golias, matei aquele inimigo do povo de Deus, e ao invés de eu receber o reconhecimento disto, né, eu estou tendo que fugir, ficar fugindo, levando uma vida errante. E isso muitas vezes acontece na nossa vida. A gente realiza grandes coisas, né? A gente até pensa, agora sim a minha vida vai, agora sim vai dar certo, agora eu vou para frente, mas aí as coisas começam a acontecer de forma que a gente não espera. As coisas na nossa vida começam a acontecer da maneira que a gente não esperava. A gente realizou uma grande proeza, a gente fez um grande bem, né? A gente fez algo maravilhoso, mas ao invés daquilo trazer para mim uma consequência boa,
eu vejo que a minha vida continua difícil, continua estagnada. Quem sabe esses pensamentos não passaram na cabeça do rei Davi, né? do jovem Davi que ainda não era rei. Né? Quem sabe esses pensamentos ficaram na cabeça dele. Né? Poxa, eu destruí o gigante Golias, eu livrei a Israel, mas mesmo assim a minha vida não anda, a minha vida não vai para frente, eu estou tendo que ficar fugindo, me escondendo em cavernas, fugindo do rei, sendo que eu não fiz nada de errado. A gente sabe que Saul perseguia a Davi por inveja, por inveja. E aí Davi, mesmo diante dessas situações, ele encontra forças para escrever o livro de Salmo, escrever o Salmo 34, melhor dizendo, e no Salmo 34 ele exorta as pessoas a buscarem a Deus, a servirem a Deus, mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante dessas afrontas. Davi exorta o povo a buscar a Deus, a servir a Deus, a confiar em Deus, que as coisas vão mudar. Este mal que está na minha vida não é eterno, este mal que está acontecendo na minha vida não é para sempre. Deus, ele vai mudar a minha história. Em algum momento Deus vai mudar a minha história, porque eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou confiar nele, eu vou esperar em Deus, e eu creio que ele vai mudar a minha história. Foi o que Davi fez, escrevendo o Salmo 34. Ele pega aquela espada que pertencia ao gigante Golias, os pensamentos talvez começam a vir na sua cabeça, eu que deveria ser honrado, estou aqui fugindo com a espada do meu inimigo. Olha só, com a espada do gigante que eu matei há um tempo atrás, que livrei o povo de Israel. Davi deve ter passado por momentos difíceis ali. Aí ele escreve este salmo exortando a confiar em Deus, exortando a se manter diante de Deus em integridade. E este versículo 14, este versículo 13 e esse versículo 14 é muito forte, porque Davi tinha todos os motivos para reclamar. Davi tinha todos os motivos para falar mal, porque Davi estava sendo perseguido injustamente. Davi estava sofrendo injustamente, mas ele escreve este salmo, o verso 13 e o verso 14. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Davi ele tinha motivos para se defender e se levantar contra Saul, porque estava sendo perseguido. Mas o próprio Davi exorta, busca a paz, busca a paz. Davi estava pregando numa situação difícil. Davi estava vivendo ali uma situação difícil, onde as circunstâncias eram totalmente contrárias. Davi poderia se levantar contra Saul, poderia se levantar até contra Deus, se revoltar contra Deus, né, pela situação que ele estava passando ali. Mas ele escreve este salmo encorajando os leitores a confiar em Deus, que na hora certa Deus ia mudar a situação. Na hora certa Deus ia fazer um milagre. E aquela situação que Davi estava passando, aquela dificuldade que Davi estava passando, ele sabia que era temporária, ele tinha uma promessa na vida dele. Davi tinha uma promessa que um dia ele seria rei, que um dia ele teria do bom e do melhor. Davi tinha esta promessa do próprio Deus, mas antes ele precisou ser provado, antes ele precisou passar por apertos, precisou passar por dificuldades, para que fosse moldado, para que fosse preparado para aquilo a que Deus o estava destinando, que era algo muito importante. Ele seria rei do povo de Deus, ele seria pastor do povo de Deus, então ele precisava ser preparado, ele precisava ser moldado, ele precisava ser lapidado para poder receber essa tarefa, esse cargo tão importante que iria receber. E aí Davi, ele foge com a espada de Golias, só para finalizar, ele foge e ele vai para a terra dos filisteus, né? Lá na terra dos filisteus, ele se encontra, na terra dos filisteus, ele se encontra com Aquis, que era o rei de uma cidade chamada Gate, que ficava lá entre os filisteus, exatamente onde Davi, exatamente de onde vinha, né, os inimigos de Davi, os inimigos do povo de Deus.
Davi foge para Gate, lá começam a dizer, não é este Davi que matou Golias, que as mulheres cantavam, Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Davi ele temeu ser morto ali pelo rei Aques de Gate, e ele começa a se passar de louco. Ele começa a fingir que está louco, começa a babar, começa a bater na porta, começa a dissimular, né, para que as pessoas achem que ele estava louco, né? Imagina só, o homem valente, guerreiro, que foi usado por Deus para realizar uma grande proeza, agora estava fugindo para a terra dos seus inimigos, se passando como louco, né? Olha que humilhação. Mas mesmo assim ele escreve esse Salmo 34, encorajando a nossa vida a confiarmos em Deus, a buscarmos a Deus. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de trazer esta manhã. Medite na palavra de Deus, leia o Salmo 34, leia também 1 Samuel, capítulo 21, verso 11 a 16, que conta a história do Salmo 34, como que o Salmo 34 surgiu, né? Como que aconteceu, em que circunstâncias, né, o Salmo 34 foi escrito. Que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Que tenha um bom final de semana, um bom sábado, e que Deus te abençoe. Até a próxima.